Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E aqui estamos nós, mais uma vez, retomando as nossas atividades escolares, agora num terceiro bimestre. Já se passou o primeiro, o segundo, né? Agora nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Então eu espero que você esteja aí motivado, é, determinado a estudar cada vez mais, a focar nos estudos e espero que você consiga fazer um ótimo terceiro bimestre. Então, alunos, força, coragem, determinação e você sabe, né, que o estudo, a aquisição de conhecimento exige de nós, todos nós, de toda a comunidade educativa, muito empenho, muita força de vontade, muita ousadia. Você, aluno, você é conhecedor, você sabe que é muita coisa para nós estudarmos, né? Mas é dessa forma que a gente vai adquirir o conhecimento, compreender bem as matérias, o assunto. E hoje nós vamos estudar a iniciar um novo conteúdo, né? Novos conteúdos no terceiro bimestre. E peço de você empenho, dedicação, ousadia, porque se tem uma pessoa que vai ganhar muito com isso é você, tá? O professor vai ficar feliz, vai ficar contente, o coordenação, o pessoal da escola, a diretora, enfim, sobretudo seus pais, seus pais vão ficar contentes de saber que você está focado nos estudos, estudando, prestando atenção nas aulas, nas explicações, fazendo as atividades e é dessa forma que você vai adquirir o conhecimento, tá? Você sabe que o conhecimento é a única coisa que a gente não perde nessa vida. Se você adquire conhecimento, você sabe o conteúdo, entendeu bem o conteúdo, a disciplina, é algo que você vai levar para a vida toda. Então, se tem uma coisa boa para a gente fazer nessa vida é estudar, adquirir o conhecimento, porque é um bem que nada e ninguém vai nos tirar. Para onde você for, você vai levar o conhecimento, a educação, vai saber viver melhor na sociedade, em casa, no trabalho, onde quer que você vá, o estudo, o conhecimento vai ajudar você a ser uma pessoa, um bom cidadão, uma boa pessoa, vai saber conversar, socializar, interagir com as pessoas de maneira saudável, de maneira educada. A educação também é para isso, para formar bons cidadãos, pessoas que interagem, que participam na sociedade. Então, eu sou o professor Denilson, é um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter você nesse momento de aula. Então, vamos focar, vamos ler os conteúdos, interagir com o professor na medida do possível e dessa forma eu tenho certeza que você vai aprender e aprender muito bem, tá? Eu estou sempre disponível, sempre deixo você, aluno, disponível para interagir comigo, seja qualquer momento, que eu gosto mesmo de ver meu aluno crescendo, se dedicando, adquirindo de fato o conhecimento, tá? Então, conta comigo, pode contar comigo sempre. Estou pronto aqui para ajudar você no que for preciso, tá? E digo a você, eu sei que existe a dificuldade do dia a dia, a dificuldade da vida, mas acredite em você, acredite no seu potencial. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz. E acredite também, sobretudo, acredite em Deus, acredite na presença de Deus na sua vida, na vida da sua família. Peça sempre a Deus livramento de todo problema, de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que possa atrapalhar a sua vida, a nossa vida. Então, nas suas orações, tá? Na sua vida de espiritualidade, peça a Deus muita coragem, determinação, saúde, empenho, força, vontade, entusiasmo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vai ajudar você a crescer como pessoa, como ser humano, como cristão. Então, a você, pai, também que está me assistindo, me ouvindo,
Força para o senhor, para a senhora, determinação, coragem, não desista, tá? Não desista da vida, apesar das dificuldades, dos problemas que a gente passa no dia a dia, né? Deseja você fé em Deus, sobretudo fé em Deus, e depois coragem, determinação para enfrentar os problemas, a dificuldade que a vida nos apresenta no dia a dia. E conta comigo, conta com o meu apoio, conta com minhas orações, e é isso que eu desejo para todos nós. E você, aluno, vamos focar no conteúdo? Vamos iniciar uma nova jornada de estudos, de empenho, dedicação. Conta comigo porque eu conto com você e vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, e assim a gente vai prosseguindo com os estudos, tá? Então vamos lá, acompanhe comigo aí com atenção. Assunto: espaço social, distância social e posição social. Então, alunos, meus queridos, acompanhem aí esse conteúdo aí da página 6 à página 13, ok? Então vamos lá comigo. Você sabe que em sociologia a gente trata da vida em sociedade. É uma ciência que pensa, que reflete, que estuda o ser humano vivendo em sociedade, portanto, vai pensar sobre o espaço enquanto um elemento social, distanciamento também. Então aí você está acompanhando aí no seu material aí as imagens, né? Vão acompanhando aí para vocês irem entendendo aí a questão do espaço social, do distanciamento, ok? Então vamos lá, avançando, alunos. Espaço social. Então você sabe que o ser humano ele vive um tempo no espaço, né? Então, portanto, ele ocupa um espaço social, um distanciamento e está sempre em contato, interação com o outro, tá? Então essa é a ideia que prevalece aí nessa questão, tá bom? É um texto mais ilustrativo para você entender que o ser humano é um ser social, tá? Tá sempre em contato com a outra pessoa, com o seu semelhante e, portanto, precisa entender bem a questão da convivência social, tá certo? Veja aí o slide que está aí na sua tela que diz o seguinte: estudar as diversas formas de desigualdade de condições financeiras, ou seja, estudar a distribuição de renda e de bens socialmente valorizados entre indivíduos e ou famílias, tá? Então você vê que na sociedade existe a questão, infelizmente, da desigualdade de condições financeiras, não só de condições financeiras, mas desigualdade em todo o sentido, seja na política, seja na vida social, enquanto questões financeiras, questão de modo de vida. Tem gente que mora em casas muito boas, que tem todas as condições necessárias para viver, mas tem gente, como você bem sabe, não vive em condições boas, em moradias dignas, não tem uma boa alimentação, não tem os bens necessários para viver. É nisso, de fato, que consiste a desigualdade social. Isso até mesmo até isso mesmo acontece na questão da educação. Você sabe que quem tem mais condições financeiras, as famílias que têm mais condições financeiras, colocam os filhos nas melhores escolas particulares, né? Jamais vão colocar em escola pública. Por que isso? Porque entende-se que na escola particular os alunos têm uma melhor educação, os alunos eles estudam mais, os alunos conhecem mais, os alunos têm mais oportunidade de aprendizado. Então você, aluno, você que está acompanhando aí essa videoaula, se sinta uma pessoa, um aluno privilegiado de certa forma, porque os seus pais, seus familiares, seu responsável têm condições de manter você na escola particular e, portanto, você tem condições de aprender mais e valorizar o que você tem, tá?
que infelizmente nem todos os alunos, adolescentes assim como você, têm a oportunidade de ter uma escola, de estudar uma escola particular, de ter melhores condições de estudo e, portanto, de aprendizado. E você sabe que a gente vive numa sociedade desigual, né? A desigualdade, ela está em todos os sentidos, seja financeira, seja do ponto de vista escolar, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista até mesmo de bens que a gente precisa para a nossa vida. Tem muita gente, muitos alunos que não está estudando, não estão estudando, por quê? Porque não tem uma internet, não tem um celular, não tem um computador, e por isso não estão tendo acesso à educação como deveria ter, né? Por conta da pandemia, muitos alunos ainda não estão estudando, não é porque não querem, não é porque a condição financeira de fato não permite, como eu já falei para vocês, não tem condições de ter internet, computador, celular para acompanhar as aulas online. Ok, alunos? Então veja aí como a sociologia nos coloca diante da realidade de fato, da nossa realidade concreta, real, né? Então, veja aí o símbolo da balança, percebe aí que é uma coisa desigual, né? A balança tá se referindo, enfatizando a questão de fato da desigualdade, né? Então veja aí como essa imagem ela nos diz muito. Então a sociologia de fato ela se preocupa com essas coisas, né? De estudar, de compreender essas realidades. Olha o que diz aí. Estudar diferentes formas de desigualdade de oportunidades e observadas ao longo do ciclo de vida dos indivíduos. Então, de fato, a sociologia se ocupa em estudar diferentes formas de desigualdades de oportunidade. Por que oportunidade? Então, pensa comigo, aluno, você está estudando na escola particular, você tem aula todo dia, você tem aula online, você tem professor que te acompanha, tem os pais que apoiam, a escola, a comunidade escolar está trabalhando para você ter o melhor aprendizado possível, né? Então você tem todas as condições de fato de crescer intelectualmente, adquirir de fato a cultura, o conhecimento. Com isso você vai ter o quê? Mais oportunidade de fazer uma boa prova no Enem e outras provas que virão, concursos e assim por diante. Por quê? Porque a oportunidade sendo dada para você, está sendo dada para você, e portanto você, de certa forma, vai estar à frente daqueles alunos que quase não estudam, daqueles alunos que são da escola pública, que tem pouco acesso ao conhecimento, que por conta da pandemia não está conseguindo estudar como deveria estudar, com mais foco, com mais condições de aprendizado e assim por diante. Então, veja só que também a desigualdade de oportunidades também ela é real, certo? Ela é real. Então, é nisso que a imagem, que o texto também está nos dizendo, está nos apontando também para esse tipo de desigualdade que existe na realidade como um todo, certo? Na realidade social a qual nós estamos inseridos. Legal, né, alunos? Então, vamos continuar aí. Na sociologia, os conceitos de estratificação social e mobilidade social dizem respeito, respectivamente, à classificação dos indivíduos a partir de suas condições socioeconômicas. Então, como eu já falei, a pessoa tem condições financeiras, vai ter mais oportunidade, vai ter mais chance de conquistar as coisas na vida. Vamos pensar dessa forma, dizer dessa forma que vocês vão entender melhor. Esses conceitos são utilizados com base para descrever e analisar os processos que geram desigualdades socioeconômicas e suas consequências. Ao realizarem pesquisas nessa área, os sociólogos atentam a quatro aspectos fundamentais. Então tá aí, né, a questão
que os sociólogos abordam, sempre comparar as desigualdades, condições de oportunidade, tá? Na tentativa de compreender bem, fazer um estudo profundo para entender essa realidade da questão da desigualdade social e a questão da desigualdade de condições de oportunidades, que é uma realidade, né? Vamos avançando. Posições de classe, de situação de classe. Posição de classe e situação de classe. A estratificação social é sistêmica, isto é, parte parte de nosso sistema social, não ocorrendo de forma aleatória ou natural. Então, pessoal, alunos, não pense que essas coisas é normal, é natural, não. Tudo que existe na sociedade foi criada pelo homem, por isso que é sistêmica, faz parte de um sistema, ok? Entenda bem essa parte aí. De acordo com os sociólogos Adalberto Aguirre e David Beck, ela representa um arranjo social padronizado, historicamente enraizado em uma estrutura ideológica que legitima e justifica a subordinação de grupos particulares de pessoas. Então, como eu já falei, essa realidade faz parte de um sistema onde quem detém, de certa forma, o poder financeiro, o poder ideológico, e tem uma estrutura por trás que faz com que essas desigualdades de oportunidade venham existir. O que significa isso? Isso quer dizer que a estratificação social é uma faceta duradoura da sociedade que se baseia em valores sociais e sistemas de crenças. Isso resulta em desigualdades materiais e não materiais entre diferentes grupos e categorias sociais. Classes sociais. O pertencimento a determinada classe social indica, além das diferenças, desigualdades, quem se pode ser, o que se pode ter e o que se pode fazer. Então, que pertence a uma determinada classe social, então já pode pensar no que vai ser, no que pode ter, no que pode fazer, tá? Parece que já que determinado, certo? Já que a gente vive numa estrutura social, sistêmica, em um poder estrutural. E aí, como você bem sabe, a gente sempre estuda, reflete, analisa as questões do ponto de vista fundamentado em um pensamento, em um sociólogo. No caso aqui é Karl Marx, né? Um filósofo que já é um pensador, filósofo também, pensador que é bastante discutido e estudado, e Max Weber. Então, olha o que eles dizem aí. Foram os dois pensadores que analisaram essas questões durante o século XIX. Então, veja bem que, sobretudo, Karl Marx ele já analisava, pensava essa realidade, tá? Essa estrutura na qual resulta em classes sociais e em classe que domina e em classe que é dominada. Então, vamos pensar assim que é para a gente entender bem o pensamento de Karl Marx e a visão dele sobre a sociedade. Olha o que ele diz. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política. A compreensão coletiva do que é conhecido como marxismo sustentam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. Um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora que fornece a mão de obra. Então, está aí um texto bastante importante. Se você está acompanhando aí, alunos, por favor, destaque isso, porque é um texto muito bom, que, em outras palavras, diz o seguinte: na visão de Karl Marx, na sociedade tem duas classes que predominam. A classe, vamos pensar assim, da burguesia, das classes das pessoas, dos empresários, das pessoas que detêm o dinheiro, detêm o poder econômico, e a classe trabalhadora que está sempre trabalhando para os patrões, vamos pensar assim, para você entender, para os patrões, os empresários
enriquecerem, tá? E se manter no poder. Isso vai se dar de maneira tranquila? Não vai dar. Como diz bem o texto aí, essas duas classes vão estar sempre em conflito, tá? Em conflito. Olha o que diz aí. Para Karl Marx, o Estado capitalista é entendido como um reflexo da base econômica da sociedade capitalista, tá? Com sua função principal refletindo as necessidades da economia capitalista. Então, essa sociedade capitalista que Karl Marx enfatiza, tá? Só visa somente o lucro, o dinheiro, o poder econômico. Então, os grandes empresários, as pessoas que têm o poder econômico, só visa, de fato, crescer, ter cada vez mais o poder econômico e nunca pensa de fato nos trabalhadores. Os trabalhadores e a classe operária estão aí só para trabalhar e enriquecer o capitalista. Então é nesse sentido que Marx fala, né? E devo dizer para você, que você já sabe muito bem, que ele é um crítico do sistema capitalista. Durkheim, Marx e Weber conceituaram de maneiras diferentes a definição de sociedade. Então, cada um pensou a sociedade em perspectivas diferentes. Cada um definiu a constituição da sociedade a partir do papel político, social e econômico do indivíduo. Numa sociedade capitalista, o acúmulo de bens materiais é valorizado, enquanto que o bem-estar coletivo é secundário. Então tá aí, pessoal, para vocês entenderem bem essa questão do sistema capitalista, tá? De fato, é isso que predomina, né? Sociedade capitalista, o importante é acumular, ter a cultura do ter, tá? Você já deve ter pensado, analisado que às vezes a gente até associa a questão de bens materiais como questão de felicidade, né? A gente acaba pensando que para ser feliz, para ter uma vida boa, precisamos ter muitas coisas, bens materiais, né? Enquanto isso parte muito numa visão individual. É eu que quero ter, eu quero, é a cultura do ter. E pouco a gente pensa no coletivo, né? No social de fato, né? Então, essa é a visão dos pensadores aí citados. Conceito. O conceito de raça é relacional e histórico. A ideia de raça foi formulada para descrever a multiplicidade da existência humana no contexto do mercantilismo. No século XIX e início do século XX, acreditava-se que a espécie humana era subdividida por raças. Alunos, isso daí é muito, muito importante para você entender um detalhe, né? Um detalhe que faz total diferença na nossa maneira de compreender o ser humano, Então, veja isso. Isso aí no século XIX, no início do século XIX, no início do século XIX e início do século XX, acreditava-se que a espécie humana era subdividida por raças. Olha o termo raças, tá bom? E o termo era usado para diferenciar populações pela cor da pele, textura do cabelo e forma do crânio. Então é dessa forma que se entendia o ser humano. E isso gerou o quê? Preconceito, discriminação, é, mortes, enfim, um monte de situações cruéis, de, de coisas absurdas que a gente já viu historicamente, né? A essas particularidades eram relacionados atributos morais e psicológicos, muitas vezes desvalorizando e inferiorizando povos que não fossem brancos ou descendentes de europeus. Então tá aí mais um dado importante para você entender essa questão de raça. Se não fosse branco ou não fosse descendente, não tivesse a pele clarinha, a pessoa era tratada de forma cruel, né? Nessa época, os intelectuais brasileiros chegaram a defender o que ficou conhecido como teoria do branqueamento, que propunha
a miscigenação como solução de problemas sociais. Então, se sabe, né? Falando aqui da nossa realidade brasileira, tá? Nosso povo é um povo que miscigenado, uma mistura de várias crenças, etnias, culturas e assim por diante. Após a Segunda Guerra Mundial, época em que o conceito foi utilizado como justificativa para práticas genocidas, raça deixou de ser um conceito científico. Então veja bem aí, então a partir da Segunda Guerra Mundial, a ciência ela avançou e não se usa mais raça deixou de ser um conceito científico, não se usa mais. Olha o que diz aí. Atualmente a ciência nega a existência de raças, tá? No plural. Não existe raças, existe raça, a raça humana, certo? Isso que fique bem claro para você, tá, alunos? Não, não vamos mais usar esse termo raça, porque isso gera discriminação, gera preconceito, gera tudo que você possa imaginar de ruim. Raça só tem uma, que é a raça humana, certo? As diferenças passaram a ser de cor, de pele, branca, preta, parda, etc. Somente isso, tá? A noção de gênero capta a dimensão social das diferenças, das diferenças sexuais. É por meio das estruturas de gênero que a diferença anatômica ganha no sentido social. O gênero não deve ser confundido com a ideia de sexo, seja masculino, seja feminino. O sexo se refere às características biológicas. Então, atenção para esse detalhe, tá, alunos? Sexo se refere a características biológicas do corpo, como a sua anatomia. Já o gênero, tá? Atenção aí, tá, alunos, grifes aí. Já o gênero é a construção social do sexo e das diferenças sexuais. A história dos movimentos sociais ajuda a entender as transformações mais amplas nas representações e nas práticas sobre as diferenças de gênero e também de sexualidade na sociedade brasileira contemporânea. Na política, por exemplo, foram criados instrumentos legais as ações afirmativas para incentivar a participação feminina nos partidos e nas eleições. O que quer dizer, em outras palavras, que é de fato os movimentos sociais? São grupos que se reúnem para defender melhorias para o seu movimento, para a sua categoria. Exemplo, classe dos professores. Os professores podem se reunir para melhores condições de trabalho. Os trabalhadores podem se reunir enquanto movimento para reivindicar também melhores condições de trabalho, tá? Os alunos, tá? Vou dar um exemplo para vocês, os alunos podem criar o seu movimento, existe um movimento estudantil dos alunos para reivindicar melhores condições de estudo e assim por diante. Então, os movimentos de fato são importantes porque exige do nosso representante político mais políticas públicas. Nesse sentido, os movimentos são ótimos, né, alunos? São muito bons. No mercado de trabalho, vários mecanismos protegem as mulheres da discriminação e na vida conjugal desde a Constituição de 1988. A mulher não é mais considerada subordinada ao homem ou dependente dele. Uma recente e importante conquista foi a Lei Maria da Penha, de 2006, que pune com maior rigor a violência doméstica. Então, aquilo que eu falei para você, né? São leis, são movimentos que, no caso aqui, vem para proteger a pessoa, o cidadão, no caso aqui, proteger as mulheres. Então, uma lei que realmente é muito importante, que protege as mulheres da violência doméstica. Então tá aí, alunos, nossa primeira aula, muita coisa, né, para a gente discutir, muito conteúdo, mas esse novo livro é esse mesmo, tá? Muito conteúdo, mas você é capaz de compreender, de entender. E peço a você, se você não leu o material, por favor, leia porque tem muita coisa importante e você vai entender muito mais lendo o material, o assunto aí do seu livro. Então, fico por aqui.
Até a próxima aula, se Deus quiser. Faça aí as atividades da página 13 e responda também o exercício em PDF que irei enviar para vocês, certo? Até a próxima. Um abraço do professor Denilson.